Uma pessoa está aqui apresentando o pensamento do dia que dizia: deverão surgir grupos para trabalhar em colaboração interna com núcleos superiores imateriais, a fim de que se possa implantar na órbita planetária um novo padrão vibratório. Então, nós estamos na linha deste pensamento e estamos começando hoje a trabalhar aqui em grupo a nossa coligação com esses núcleos superiores e imateriais para que a órbita planetária possa ter um novo padrão vibratório. Isto não quer dizer que com isto se vá resolver muitos problemas, mas vai se deixar uma semente e principalmente vai se chamar a atenção dos mundos internos, dos mundos sutis, dos núcleos superiores de consciência, aonde existem seres, consciências, energias e entidades que estão cuidando deste planeta. Então, se nós fazemos algo diferente de todo mundo, isto é, se nós saímos da indiferença e da inércia e passamos a trabalhar numa direção adequada, então nós podemos formar uma ponte, podemos formar uma união com forças superiores e aí nos somarmos aquelas consciências que no plano invisível trabalham permanentemente para que o pior não venha a acontecer. E uma pessoa está muito em conflito porque ele quer definitivamente transcender a energia sexual. E que passos ele deve dar para isso? Bem, um princípio básico é nós estarmos nos aplicando de corpo e alma a um trabalho criativo e que seja um trabalho da vontade da alma, que seja um trabalho na linha da alma. Isto é muito básico, isto é um princípio para aqueles que estão com este assunto em pauta. Então, a energia sexual é a energia criativa em nível de reprodução da espécie e em nível, eventualmente, de educação dos sentidos e de purificação dos sentidos. Mas esta mesma energia pode ser usada em outros patamares e de outras formas. Então, para transcendê-la, se o indivíduo está buscando isto, ele deve se aplicar de corpo e alma a um trabalho criativo e que seja da vontade da alma. Em geral, quem se aplica de corpo e alma, sem dúvidas e sem divisões, a um trabalho criativo, e se a alma dele quer isso naquele momento, o que deve acontecer naturalmente é que esta energia sobe e ele a transcende deste ponto de vista que esse está perguntando. E uma pessoa está perguntando, quando uma pessoa é transmutada, isto é, a mônada é trocada, e a pessoa continua se lembrando de coisas de antes da transmutação, como é que isto pode acontecer? Com a transmutação monádica, com a troca de mônadas, não se troca a memória do indivíduo, a memória permanece a mesma. Então, troca a mônada, mas a memória de tudo que se passou antes, na etapa anterior, esta memória fica viva. Uma pessoa está perguntando o que é o corpo causal e qual é a sua posição no mundo ardente. O que nós chamamos de corpo causal é o corpo da alma. A alma tem uma membrana muito sutil que a envolve. Isto é, a alma é a soma das nossas experiências em encarnações passadas. Então, estas experiências vão juntando, vão formando um núcleo de consciência, que nós chamamos de alma. E isto é recoberto por uma membrana para ser preservado. Porque toda esta experiência que nós fazemos através de todas as encarnações vão fazendo com que a alma enriqueça em experiência
Isto então é preservado por uma membrana sutilíssima que nós chamamos de corpo causal. Isto precisa ser preservado, precisa ser mantido como núcleo, porque todo este conjunto de experiência que é a nossa alma, ele deve ser absorvido pela mônada, pelo espírito. Aí a mônada, o espírito, tendo absorvido toda esta experiência, aí prossegue o seu caminho. Então o corpo causal é esta membrana muito sutil que mantém integrada toda esta experiência, que mantém a alma assim como ela é. E o caminho desta alma no mundo ardente é se manter bem integrada, ir resolvendo esta sua síntese com toda a experiência em todas as encarnações que ela vai adquirindo e que ela vai vivendo. Então a alma vai fazendo esta síntese e a uma certa altura esta síntese está bem formada, está pronta. Então este núcleo tem necessidade de viver outra coisa. Não mais como núcleo de experiências antigas, sintetizadas, mas tem necessidade de viver outra vida. Então aí, esta alma bem formada, esta alma que já sintetizou tudo o que ela aprendeu, tudo o que ela viveu, então ela querendo viver esta vida, ela vai se aproximando do espírito, vai se aproximando da mônada. E a mônada vai atraindo, porque a mônada quer essa experiência. Então a mônada absorve a alma. E aí a mônada está muito mais enriquecida. Aí o ser não tem mais alma. A alma foi absorvida na mônada. Então agora o núcleo principal da consciência é a mônada, que já inclui esta alma. E aí então a vida é outra, porque a mônada está em outras leis, a mônada está não só nos mundos ardentes, mas a mônada também está nos mundos distantes. Então aí a vida se torna muito mais ampla. E enquanto existe a alma, enquanto ela não é absorvida, esta membrana que acolhe toda esta experiência, que forma isto, nós chamamos de corpo causal. A palavra corpo não é muito adequada para este fato, porque corpo dá a ideia de uma coisa mais material do que é realmente este conjunto da alma. É muito mais sutil do que o nosso conceito de corpo. Mas as línguas ocidentais são muito pobres quando querem expressar certos fatos internos, então a gente tem que usar corpo para o corpo da alma. Mas não é a mesma coisa que corpo mental, corpo físico. Devia ser outra palavra, devia ser outro som, devia ser outra vibração. As palavras são sons, mas estes sons devem exprimir situações e vibrações, e as línguas ocidentais não têm esta possibilidade, como tinham as línguas antigas, o sânscrito, o chinês, etc. Então, quando se diz corpo causal, fica parecendo que a alma tem um corpo muito mais concreto do que ele é. Mas realmente é uma membrana que mantém esta síntese muito reunida. Isto talvez seja bom para a gente não ficar procurando palavras para exprimir estas coisas. Talvez seja por isso que as línguas ocidentais não exprimem, porque nós teríamos que chegar a esta experiência, teríamos que chegar a este conhecimento, não tanto pelas palavras, não tanto pela filosofia, mas pela experiência vivida. Talvez seja por isso que as línguas ocidentais foram diminuindo, para que a gente pudesse se expressar e receber por outras vias e não pelos idiomas. E aqui uma outra pessoa pergunta: se a personalidade, uma vez integrada à alma, pode perder esta atração e pode retroceder. Enquanto a personalidade não está completamente absorvida, enquanto a personalidade existe como núcleo atuante, enquanto não é a alma que dirige totalmente os veículos
e esta alma não tem um contato firme com o espírito, nada é garantido. Então, mesmo que uma personalidade já esteja entregue, mesmo que uma alma já esteja controlando os veículos, nada disto é garantido enquanto isso não está tudo absorvido na mônada. É só quando terminou este processo de corpos, de almas, só quando está tudo absorvido na mônada, é aí que as coisas ficam fora de perigo. Mas enquanto está em jogo personalidade, alma, corpos, isto tudo, tudo pode acontecer. Então é por isso que nós temos que ter vigilância, que temos que ter observação e que temos que ter muita fé que vamos chegar a este ponto de estarmos totalmente garantidos, de estarmos totalmente seguros. Seguros quer dizer vivermos como mônada. Isto que quer dizer estar seguro, não é nada de terrestre. Quer dizer, viver como mônada, aí estamos seguros. Aí estamos seguros que não vamos mais desintegrar, que não vamos mais retroceder. Isto deve nos animar a continuar, não é? E a não confiarmos muito no ponto em que chegamos. E aqui uma pessoa também está querendo encontrar a sua referência com respeito ao eu superior. Porque se a alma é a soma das suas ações passadas, se a alma é esse núcleo de consciência, o eu superior é a alma ou é o espírito? O eu superior é o núcleo ao qual você está se dirigindo. Então, se você está em nível de personalidade, o seu eu superior é a alma. Se você já está funcionando como alma, o seu eu superior é o espírito. Para o espírito, o eu superior é o regente, que é um núcleo ainda mais profundo. Então, o eu superior é um termo que é relativo. Para uns é a alma, para outros é a mônada, para outros é o regente. E que atitude devo tomar para auxiliar na evolução do meu corpo astral? Bem, você deve estar muito atenta em purificar os seus sentimentos. Sempre que tiver um sentimento duvidoso, procurar melhorá-lo, procurar purificá-lo. E o corpo astral é uma verdadeira fábrica de sentimentos, porque o corpo astral está em contato com o astral coletivo. Então, o corpo astral não só fabrica, cria os seus próprios sentimentos, segundo a sua natureza, segundo a sua energia, como o corpo astral está em contato com o mundo astral e está absorvendo também coisas do mundo astral. Então, no nosso corpo astral ou no nosso nível emocional, podem surgir sentimentos que não fomos nós que criamos e que nem foi o próprio corpo astral que criou, mas podem acontecer sentimentos que foram absorvidos do astral coletivo ou que foram absorvidos por contato com algum outro corpo astral no mundo astral. Então, nós temos sempre que estar atento aos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos determinam a qualidade do nosso corpo astral. Então nós temos que estar muito atentos. E quando surge um sentimento que nós não conhecíamos, pode ser que ele não seja nosso. Pode ser que o nosso corpo astral o tenha absorvido. E nós aqui temos que ter cautela para não alimentarmos este sentimento. E para não ficarmos usando este sentimento na nossa vida, porque ele não é nosso, ele pode não ser nosso. Os sentimentos servem para a gente observar, ver que qualidade eles têm e melhorar. E começar a transcender esses sentimentos todos e procurar invocar, atrair algo mais elevado do que esses sentimentos criados aqui no corpo astral, aqui no corpo emocional. Existem sentimentos mais elevados, existem sentimentos que vêm de outras regiões, existem sentimentos que vêm da alma,
que são melhores do que estes sentimentos criados no nosso corpo emocional. E, gradualmente, nós vamos conseguindo distinguir um sentimento emocional de um sentimento mais interno. O sentimento emocional, ele é cheio de posse, ele é cheio de sensações, ele é cheio de dúvidas. Nunca é um sentimento muito limpo, muito puro, muito direto. E quando nós começamos a receber um sentimento, não do corpo astral, mas de um nível superior, um impulso na forma de sentimento, então nós vamos ver a diferença. E aí o corpo astral se purifica mais rapidamente, porque conhecendo um sentimento que não foi criado nele, mas ele conhecendo, entrando em contato com um impulso que veio da alma e que ele recebe como sentimento, aí ele vai ver a diferença. Então ele vai se entregando, ele vai procurando um encontro com esta outra área de onde veio este sentimento. Isso é o processo do nosso corpo emocional, é o processo do nosso corpo astral. Mas isto começa com nós observarmos os nossos sentimentos, vermos se aquilo é mesmo nosso, se aquilo está de acordo com a nossa consciência, se aquilo foi absorvido. Aí o corpo astral vai ficando mais adestrado neste campo. E aí vai ficando em condições de receber impulsos que aí ele transforma em sentimentos. Mas não foi dele isto, porque o corpo astral é um corpo material. E esses sentimentos superiores vêm de níveis mais elevados, que ele recebe, transforma em sentimentos e nós os sentimos. Então isto é um trabalho junto ao corpo astral, ao corpo emocional. E existem formas, da gente fazer esses trabalhos com o plano emocional, com sentimentos, que é uma forma didática de trabalhar a partir da observação dos sentimentos e do cuidado com os sentimentos. E existe outra forma que a gente diretamente está esperando, aguardando, tendo fé que a alma vai mandar os seus impulsos. Este é outro processo, é outro tipo de trabalho. Aí se você fica firme, esperando, aguardando que a alma mande esses impulsos, a alma pode te mandar a luz para você, inclusive, trabalhar mais rapidamente tudo isto. A alma tem condições de nos mandar impulsos, nos mandar sínteses, tem condições de nos mandar percepções muito rápidas, muito sintéticas, que economiza muito trabalho mental e minucioso. A alma tem esta condição. Como nosso eu superior que ela é, como o nosso próximo núcleo, se ele for invocado, ele saberá como responder. Esta alma está no mundo ardente, não está no mundo sutil, e nós temos que ter uma abertura para este mundo. E temos que ter um interesse, um ideal de chegarmos a funcionar neste mundo. E uma pessoa diz que ela está sentindo o tempo diferente e que o tempo está passando mais rápido. E que se o tempo vai ficando cada vez mais rápido na nossa consciência, o que vai acontecer em seguida? Sim, porque o tempo é um fato mental. Este tempo que a gente conhece existe na nossa mente. Então, à medida que a mente vai ficando sintética, à medida que a mente vai se purificando, à medida que a mente vai ficando ordenada, nós temos a impressão que o tempo está passando mais rápido. Então, o tempo do relógio, o tempo do calendário é o mesmo, mas nós sentimos que as coisas estão mais rápidas, que as coisas estão mais simples, cada vez mais simples e cada vez mais rápidas. Isto quer dizer que no nosso mental o tempo está mudando. Quando nós chegarmos não só a sentir que o tempo está passando mais rápido, coisa que a gente pode sentir, mas quando a gente começar a sentir que o tempo não passa mais,
tão rápido que vai. Aí a mente muda de dimensão e então acabou este assunto de idade, acabou este assunto de tempo que passa, de coisa que demora, de coisa que é rápida, etc. Isto tudo é na mente que acontece. No físico é tudo igual. No físico tem 365 dias, tem 24 horas por dia, tem 12 meses no ano, porque isto é físico. Isto é uma constatação física, que diz respeito a movimentos da Terra em volta do Sol, etc. Mas na nossa mente não continua assim. Na nossa mente muda. Então você está vivendo 24 horas destas materiais, mas o tempo está mais rápido. Aquelas 24 horas para você podem parecer 3, 4 de antes. Mas isso é um fato mental, não tem nada a ver com relógio e nada a ver com calendário. Isto é na mente que acontece. E nós vamos experimentando isto. Chega num ponto que na mente o tempo não passa mais. Aí a mente muda de dimensão e começa outra história. O tempo é uma ilusão, não é? Para aqueles que estão achando que estão ficando velhos, para aqueles que estão achando que estão atrasados, isto tudo é uma ilusão da mente, porque nada disto realmente está acontecendo. Mas para isso precisa que haja uma mudança de vibração na mente. Isso está acontecendo e nós vamos passar por isso gradualmente. Uma pessoa tem observado que estão surgindo doenças no reino animal que os veterinários não sabem como tratar e qual é o trabalho que podemos fazer junto a esse reino para aliviar o seu sofrimento. Bem, nós estávamos todos avisados que nesta fase da Terra iriam surgir muitas enfermidades desconhecidas e que nós não iríamos conhecer tratamentos para elas. E como o reino animal está incluído nesta previsão, então, mais do que nunca, nós precisamos da luz interna nossa para poder tratar dos outros seres, dos animais ou dos humanos. E a cada dia que passa, nós percebemos que sem essa luz interna, nós estaremos caminhando às cegas, porque as referências externas estão se tornando cada vez mais falhas, desatualizadas, de forma que antes de procurar uma referência externa, nós poderíamos estar buscando dentro de nós a solução, invocando esta luz. E se não acontecesse isto, das referências externas começarem a falhar seguidamente, nós não iríamos encontrar a decisão por buscar a nossa luz interna. Então nós já estamos, ou já estaríamos na fase, na etapa evolutiva de buscar as soluções dentro de nós. Mas estamos um pouco atrasados nisto, então já estão falhando as referências externas e nós ainda não estamos habituados a buscar dentro. Então precisamos nos lembrar disso e não demorarmos para fazer esta transição. É claro que se vai levar um animal ao veterinário, que se vai levar uma pessoa ao médico, mas cabe a nós pedir luz sobre o assunto, porque isto pode ajudar muito, tanto o médico quanto o veterinário, quanto ao animal, quanto ao ser humano. Estas coisas teriam que ser feitas paralelamente e não nós ficarmos só na referência externa. Isto nós não estamos muito habituados a fazer. Então muitas pessoas estão se decepcionando, estão se desiludindo, estão perdendo certas referências, porque elas ainda não perceberam que chegou a hora de nós buscarmos dentro as coisas, de nós estarmos pedindo dentro de nós a orientação. E este método de pedir dentro de nós a orientação, isto num certo sentido precisa ser treinado. Se vocês não treinam, não acontece. Então precisa treinar, precisa insistir,
precisa pesquisar, buscar, praticar, que é para isto ir ficando natural, para isto ir ficando parte da nossa vida de todos os dias. Quando passa esta fase inicial de nós estarmos buscando este contato insistentemente, quando passa esta fase, depois nós vemos que a orientação vem naturalmente quando a gente precisa. Não precisa mais pedir, não precisa mais buscar. Ela vem, ela emerge, ela acontece. Nós não precisamos mais estar buscando e insistindo, mas tudo precisa praticar. Nós precisamos treinar, precisamos nos habituar a fazer isto. E o nosso mecanismo interno responde. E ele vai também chegando a nós. Mas isto precisa que a gente trabalhe. Precisa que a gente decida, resolva e tome isto como um exercício perene hoje em dia. E uma pessoa diz que existe um livro a respeito da vida aí de um certo planeta. E se nós podemos acreditar nas informações deste livro, e se a vida neste planeta é intraterrena, se é de superfície ou outra. Porque estão chegando aí em alguns planetas e não estão encontrando gente como nós. Não estão encontrando casas como as nossas e tudo isto, não? Então isso está abalando um pouco as pessoas que pensavam que os planetas fossem habitados. Bem, quando se diz que há vida num planeta, quando se diz que até há humanidades, há civilizações em outros planetas, nós não estamos nos referindo ao plano físico. Pode haver no plano físico como há neste planeta. Mas pode haver vida, humanidade, civilizações, pode haver muitas coisas, mas não no plano físico. Isto pode acontecer nos outros níveis daquele planeta. Como neste planeta, nos outros níveis dele, há coisas que a gente não vê. Quem de vocês vê Mistritlan? Quem de vocês vê a Aurora? No entanto, está aqui. Agora, se chega alguém aqui de um outro planeta físico, nos encontra aqui. Mas Mistritlan, Aurora, Herc, isto não encontra, a não ser que eles se mostrem. Então nós podemos chegar em algum planeta, podemos chegar em algum lugar do universo, onde não haja humanidade, civilização física. Haja isto em um outro plano. Então, quando se diz que há habitantes em Vênus, ninguém espera chegar com aquele nível de calor físico e encontrar lá humanidade no nível físico. Mas, justamente porque o nível físico é puro fogo, é que a humanidade de lá deve ser muito sutil e muito avançada. Então não pode estar como nós no plano físico. Então, se um planeta é puro fogo, a humanidade de lá deve ser muito mais evoluída do que uma humanidade física, porque ela já resolveu todos os seus problemas de corpos e já está num nível de fogo cósmico ou de fogo solar, quem sabe, não é? Porque não tivemos ainda este encontro claro com esses irmãos. Nós podemos não ter esse encontro com eles, a não ser em momentos especiais. Mas os nossos irmãos mais avançados nos têm muito presentes, bem conscientemente. Os nossos irmãos mais avançados talvez não precisem nem vir aqui para ver o que se passa, mas nos têm presentes e nos encontram internamente, porque nós temos níveis internos e eles também. Então nós podemos nos encontrar em níveis profundos, desde que um de nós esteja consciente naqueles níveis. Então, se um de nós estiver consciente no nível monádico, nós no nível monádico, não aqui, né, no plano físico, nós no nível monádico podemos encontrar, conhecer, nos relacionar com toda a vida do mundo monádico.
E pode bem ser que habitantes de outros planetas nos encontrem, nós os encontremos em nível monádico. Então isto é possível. E para isso não precisa viagens espaciais com naves no plano físico, não precisa isto para haver esses encontros. Então o fato de não ser visível a nossa maneira uma vida não quer dizer que ela não exista. Ela pode estar existindo em um outro plano, em um outro nível de consciência, que se nós ficarmos conscientes lá, nós vamos encontrá-los. Uma pessoa está ouvindo falar de alma, está ouvindo falar de mônada, está ouvindo falar de regente e ela gostaria de saber como é que ela se situa nisto tudo. Nós sabemos estas coisas e isto nos confirma que nós somos um ser em diferentes níveis de consciência e que nós temos dentro de nós vários núcleos de consciência, vários níveis de vida. Então, não precisa que eu fique pensando qual dos meus eu superiores eu vou procurar. A alma, a mônada, o regente. Você não precisa ter essa preocupação, porque quando você vai buscar o seu eu superior, é porque ele já vem te buscando há milhares de anos. Então, quando você se lembra dele, isto você está respondendo a ele, não é você que o está buscando. Ele te buscou sempre e em um momento você resolveu responder. Você resolveu procurá-lo, buscá-lo. E você está em busca da sua realidade interna. Você não precisa chamar de alma, nem precisa chamar de eu superior, nem precisa chamar de mônada, não precisa chamar de regente. Você está buscando a sua realidade interna. Tudo isso é a sua realidade interna. Tudo que não é externo está lá dentro de você. Você vai sair em busca do que você é na realidade, dentro de você. E você vai ter suas respostas. À medida que você for tendo as suas respostas, à medida que você for encontrando essa realidade, você vai tendo a sua visão dessa realidade e você vai compreendendo. Eu acho que chamaram isto de eu superior para nos ajudar a compreender que é nós mesmos, por isso diz eu, mas num nível mais elevado, por isso é que diz superior. Então encontraram esse termo eu superior, desde sempre, não é? Encontraram esse termo eu interno, eu supremo, para nos dar a entender que lá dentro nós somos mais elevados, que nós somos mais evoluídos. É eu mesmo, por isso que o eu, e superior, quer dizer, num outro nível, que representa um outro estado de consciência. Não importa o que seja, é você. É você. Então, se você está lá dentro procurando a identificação com a sua essência, com você real, não com você de fora aqui, que é um corpo, é uma figura deteriorável, não é? Efêmera, material e densa. Então você não se contenta com isto. Você sabe que isto não basta, que isto não é você inteiro, que isto é a sua parte mais vulnerável, que isto é a sua parte mais instável. Não é confiável em nenhum sentido, nem como saúde, nem como caráter, nem como moral, nem como espiritualidade. Não é confiável em nenhum sentido, isto aqui de fora. Então, você está buscando você num outro nível. Então, o eu superior está lá dentro. Agora, se você encontra uma vibração que é uma vibração de um certo nível, se diz que você encontrou sua alma, para dar um nome, para você ter uma referência. Mas lá dentro não precisa destas coisas. Aqui fora é que nós precisamos chamar de alma, chamar de mônada, chamar de regente, para a mente ordenar as coisas, para a mente compreender e para a mente evoluir.
Mas se você vai entrando lá para dentro e vai se encontrando, nem passa pela sua cabeça o que é aquilo. Você vai se encontrando e aquilo é a realidade para você. Então, em um certo nível, você pode se ver até como uma figura interna. Num outro nível, mais profundo, você pode se perceber, se sentir como uma vibração. Indo mais fundo, você pode receber um ensinamento, receber um conhecimento, receber algo que você tem lá no fundo, no seu profundo, e você ficar sabendo. E assim por diante. Tudo isso é o eu interno. Tudo isso é a nossa vida interna. E uma pessoa está ouvindo falar em serviço todos os dias. Além da assistência material e da ajuda moral, o que se pode fazer como serviço? O que nós chamamos serviço, espiritualmente, é a ação da alma do indivíduo. Isto que é serviço. Isto é, a alma do indivíduo começa a agir, começa a trabalhar. E o indivíduo, que tem aquela alma dentro de si, aquela alma começa a agir, o indivíduo começa a agir e passar a energia daquela alma. A ação da alma não é construir casas, não é plantar árvores. A ação da alma não é escrever livros. A ação da alma é passar por tudo que ela puder passar, irradiar, curar. A ação da alma é interna, é interior. Então, quando a alma começa a agir, ela começa a fluir através de nós. E o fluir da alma, aquela irradiação da alma que sai, aquilo é o serviço. Porque aquilo por onde passa está ali imprimindo a energia da alma. Por onde passa. Isto é o serviço. Então, quando é que você está a serviço espiritualmente? Você está a serviço é quando você está irradiando a energia da sua alma. É quando você está deixando a sua alma passar através dessas fronteiras físicas, emocionais e mentais, nas quais ela está encarnada. Então, você está servindo quando a sua alma está fluindo através de você. Então você pode estar em cima de um pedestal, como uma estátua, e estar servindo, se a sua alma estiver fluindo, se a sua alma estiver irradiando. E você pode estar andando por aí, aparentemente sem rumo, e pode estar servindo, se a sua alma estiver irradiando, por onde você passa. Se você está fazendo um alimento, preparando um alimento, você está preparando um alimento, o que já é muito, não é? Para nós já é muito preparar um alimento, fazer um alimento. Agora, se a sua alma estiver fluindo naquele momento, e se a energia da sua alma estiver passando para o alimento, aí você está servindo naquele momento. Então, para as almas, é muito importante que a gente não fique escolhendo tarefas. Porque é a alma que sabe aonde ela deve fluir, e como ela deve fluir, e quando ela deve fluir. Ela que sabe isto. Então, nós, diante da vida, deveríamos sempre perguntar lá para dentro: onde eu devo estar? O que eu devo fazer? Qual é o meu próximo passo? Devo ir naquele lugar? Deve sempre perguntar, porque você não tem nada que fazer lá. Você não tem nada que fazer aqui. A sua alma é que deve fluir para regenerar tudo. É a sua alma fluindo é que muda as coisas realmente. Se a alma de vocês começar a fluir, para começar o seu ambiente começa a mudar. Mas não é você que está fazendo isso. É a sua alma que começou a fluir ali.
Então nós teríamos que mudar um pouco este conceito de trabalho, de serviço, não? Porque tudo é trabalho. Trabalho de boa qualidade, de menos qualidade, tudo é trabalho. Tudo é importante, tudo é útil, serviço é outra coisa. Se você está ali com a alma presente e a alma fluindo, é serviço, seja o que for. Agora, se a alma não está fluindo, é trabalho, você está trabalhando, você está sendo útil, você está construindo. Mas o serviço pode estar acontecendo, como pode não estar acontecendo. Se nós estamos voltados para o nosso interno, e se nós temos consciência que somos uma alma, e se tivermos a aspiração a ter esta alma bem presente, estar conscientes desta alma, esta alma começa a fluir sobre nós. E aí nós começamos a entrar em serviço, ter tarefas enviadas pelo plano evolutivo. Porque há certas tarefas que são puro trabalho. E essas tarefas são importantes e nós podemos aprender a desempenhá-las até nas escolas profissionais. Mas o serviço não é uma coisa que possam nos ensinar. E você também não pode ensinar ninguém a servir. Você pode ensinar as pessoas a trabalhar, mas a servir não. Porque precisa que a alma delas entre naquela atividade, precisa que a alma delas flua no que elas estão fazendo para aquilo se transformar em serviço. Não é que a gente tenha preconceito com o trabalho. Não é isto, não. É que a gente valorize o trabalho. Porque o trabalho, podendo se transformar em serviço, é muito melhor para o planeta, é muito melhor para as coisas, muito melhor para a vida. Tudo aquilo que você toca, se tiver energia da alma naquilo, aquilo tudo fica energizado, aquilo tudo fica estimulado no sentido evolutivo, no sentido de manifestar cada vez mais a sua parte interna, a sua parte interior. Uma pessoa está dizendo, quando ela encontra alguém que tem crenças ultrapassadas, se ela deve falar o que ela sabe ou não. O que nós chamamos de ultrapassado são coisas pelas quais nós já passamos e que já transcendemos. Para nós são ultrapassadas, mas não sei se para todos é ultrapassado. Então, aqui ela diz, por exemplo, que ela convive com muitos espíritas. Ela vai dizer alguma coisa para eles ou vai ficar quieta. Eu não sei se nós podemos julgar estas coisas, porque o Espiritismo era muito avançado e o Espiritismo era o ensinamento mais avançado que existia na época da Atlântida, aquele continente que desapareceu. E lá nós todos fomos, não sei como se chamava, não era Espiritismo, tinha outro nome. Nós todos fomos isto na Atlântida. Quem era religioso na Atlântida lidava com isto. Na Atlântida tinha pirâmides, templos, tinha tudo. Não como fazem agora em volta de uma mesa. Tinha pirâmides para atrair estas coisas na Atlântida. E nós todos fomos assim. Nós todos passamos por esta etapa. Agora, está ultrapassado? Para quem resolveu isto na Atlântida, está. Mas para quem ainda não resolveu certas coisas, pode não estar. Pode ser até muito novo. Tanto assim que o Espiritismo reapareceu, ele foi reapresentado porque havia muitas almas neste planeta que ainda precisavam do que se fazia naquele tempo. E eram almas que não podiam entrar na onda espiritual de hoje. Tinham que completar coisas que na Atlântida não tinham sido completadas. Aí o Espiritismo foi codificado de novo, foi revitalizado. O Espiritismo foi mesclado até com o Evangelho. O Espiritismo é muito mais velho que o Evangelho.
No entanto, agora foi revitalizado, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque tem muitas pessoas que na Atlântida não resolveram isto. Então foi reapresentado. Eu não sei se é ultrapassado para todos. Para uns é, mas para outros ainda não é. Mesma coisa com o sistema de chakras. Nós todos sabemos que estamos com o consciente direito já em desenvolvimento, que temos os centros do consciente direito e os centros supraluminares fora do corpo, acima, para desenvolver. Agora, se algum de nós ainda está preso no plexo solar, ou ainda está preso no centro sacral, ou ainda está preso em outro tipo de chakra, para aquele o chakra é realidade, os chakras é atual, os chakras existem e precisa ser tratado como chakra. Agora, se você o está ajudando, você pode mostrar a ele que ele vai ser tratado, que isto vai ser equilibrado, que vai ser harmonizado, que vai ser considerado, mas lhe mostre o caminho. Mostre o caminho. Diz, olha, está vendo, este ponto, isto aí vem do teu plexo solar, que é um núcleo que você tem aqui, perto do estômago. Você não gostaria de que as coisas viessem da sua cabeça? Você não gostaria que as coisas viessem da sua alma? Claro que ele vai dizer que sim. Aí você já dissolve a ligação dele com o plexo solar. Mas você precisa apresentar outra coisa. Você precisa apresentar um caminho que não seja o plexo solar. Mas ele pode estar no plexo solar. Ele pode não controlar a emotividade dele. Então ele está no plexo solar. Então você precisa desenvolver, ajudá-lo a desenvolver outras áreas, outras coisas. Você precisa ampliar a consciência dele. E ele vai mudando de sistema. Mas dizer para ele, olha, você é muito emotivo e o chakra não existe mais, ele não vai entender. Ele não vai entender porque a vida dele está centrada ali, compreende? Então precisa mostrar o caminho para o indivíduo. Mostrar o caminho significa você ser daquele jeito. Porque claro que uma pessoa que nunca ouviu falar nestas coisas não sabe o que é nada disto. E você como é que vai mostrar o caminho? Não é falando estas coisas, porque até que ele ouça, até que ele aceite, até que ele pesquise, ele desencarna e não resolveu. Você tem que mostrar o caminho para ele. Você tem que ser perto dele. Você tem que ser na frente dele. Quando você é na frente dele, você irradia naquela altura em que você está sendo. Então, se ele está no plexo solar ou em algum lugar, e você está, por exemplo, na garganta, você quando está tomando um café com ele, você vai irradiar da garganta, entendeu? E da sua garganta vai um estímulo na garganta dele. Compreende o que é ajudá-lo? Se a sua garganta irradia para a garganta dele começa a se mover. Quando a garganta dele começa a se mover, tudo aquilo que está concentrado no estômago dele, no chakra plexo solar, vai subindo, vai subindo. É ele mesmo que faz isso, não é você. Você irradia a estimulação com a sua presença. Aonde você está, é aquilo que você está irradiando. E é naquela mesma área que o indivíduo vai ser tocado. Quando ele é tocado ali, aquele centro dele começa a abrir, começa a trabalhar, começa a atrair tudo lá para cima. Aí você está ajudando. Você nem falou nisso para ele. Você conversou de outras coisas, você tratou de outras coisas. Percebe? É como o espiritismo. Se você encontra um espírita convicto, honesto, sério, bom, ele como espírita quer ter uma mente aberta. Então, se ele tem a mente aberta, você de repente pode, naturalmente, a sua alma preparar uma palavra para você dizer a ele, ou a sua alma pode trabalhá-lo em um nível que não seja o astral, que não seja o mental, mas que seja um plano mais elevado, como o intuitivo, por exemplo. A sua alma pode estar estimulando ele naquele plano
E ele intuitivamente te pergunta alguma coisa. E ele vai perguntar exatamente o que ele quer ouvir. E aí você responde. Mas isto tudo precisa ter respeito. Respeito pela situação do outro, respeito pela própria situação. Precisa ter respeito para estas coisas poderem acontecer. Não é com críticas e nem é com respeito. É com a intenção de ajudar, com a intenção de servir. E se não acontecer nada externamente, certamente internamente está acontecendo tudo. Porque duas pessoas não se encontram gratuitamente. Quando duas pessoas se encontram, é porque ali há um motivo muito real para aquelas pessoas se encontrarem. Então é viver aquele encontro com serenidade, viver aquele encontro com ordem, viver aquele encontro com amor, porque ali estão acontecendo coisas que a gente nem pode imaginar. A maior parte das coisas que acontecem quando nós nos encontramos, nós não percebemos. Então, é preciso muita calma, muita serenidade e muita união com tudo e com todos.